aí, hein? Bom, Uhum. pessoal, bem-vindos. Hoje a gente tem um encontro um pouquinho diferente, não é bem uma exposição, né, da experiência de alguém, mas a ideia é a gente trocar algumas ideias, experiências de configuração de templates. O Roberto veio com uma dúvida do 25, se der, eu posso mostrar também um pouquinho, né? Mas Uhum. a ideia é a gente trocar ideias para falar como que costuma, o que costuma fazer para configurar um template, né? Que isso é uma experiência, vamos dizer que quando você faz o primeiro é sofrido, depois que você faz alguns aí começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos conversando aí. O tema é livre. Se vocês quiserem falar alguma coisa, até mudar aqui um pouco o display, quiserem ligar a câmera, hoje o formato é mais um bate-papo, tá? Eu compartilhei num grupo uma apostila de Excel, então deixa eu compartilhar ela só para vocês entenderem o que eu costumo fazer quando eu configuro o meu template e aí depois a gente vai aí. Sim, né? Essa planilha que eu compartilhei está lá no grupo, então tá bem tranquilo. Então, estão vendo aí, Ok. né? Aqui, lógico que é para configurar templates de map, tá? Não é de arquitetura nem de estrutura. Então, por exemplo, para a parte de elétrica, eu sempre começo do template do Reino Unido. Por quê? Porque ele está configurado para trabalhar com bitola não, milímetro, não a WG. Então ele calcula melhor, tá? Se você pegar o americano, pode dar alguns problemas se você não configurar direito os fatores de temperatura. Na verdade, você tem que pegar todos os fatores de temperatura e pôr em um, senão ele vai dar problemas lá na hora de fazer os cálculos de corrente. Tá certo? E aí tem as configurações, então o que normalmente eu sempre recomendo para a galera no início, né, quando vai configurar um template, a primeira coisa para configurar é a parte gráfica, né? Então a gente tem aqui, deixa eu ver, aqui ó, essa parte aqui de, né, achuras, materiais, estilos de vista, né, linhas, espessuras de linha, tipos de linha. Então isso aqui é legal você testar, fazer o template ainda com o template vazio e já faz uns testes de validação, tá? Uh, Isso é legal porque dá para fazer numa impressora comum, né? Você faz numa folha A4, imprime, vê como fica, se está ficando legal, toca a ficha. Se não gostou, ajusta, né? Eu procuro seguir a norma lá da BNT, agora eu não vou lembrar de cabeça, 64 alguma coisa, 96, será que é isso? Né? Então a gente tem as configurações aí para a gente poder ir ajustando a parte gráfica e depois que ajusta a parte gráfica, aí a gente vai para as outras configurações específicas de cada disciplina, tá? Como a gente aqui é mais de map, imagino que a gente aborde mais map, mas se tiverem interesse, a gente pode falar sobre outras coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Vou parar de compartilhar. Ô, Sato, Hum, uma das coisas interessante aí é a parte de localização, né? A parte do. Eu deixo sempre 00 quando eu começo lá, né? hum. Tudo zerado. Sim, 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 entendi. É isso. O 00 do arquivo. Sim, é isso mesmo, deixa zerado. E uma Tá, coisa que mas eu daí o que acontece? faço também, porque isso é uma coisa que pode dar problemas na hora de adquirir coordenadas, tá? Eu vou mostrar para Isso. vocês o que eu É isso que eu ia te perguntar. fazer. Então, eu tô abrindo aqui o Revit, espera um pouquinho. Aí eu já vou abrir o 25, aí se tiver alguma coisa, novidades, a gente já mostra aqui, tá?
Em relação a template, só uma coisa, eu já falei acho que em alguns treinamentos, a própria Autodesk recomenda que a cada mais ou menos 3 anos você reinicie o teu template do zero, tá? Não só faça upgrade dele. Por quê? Porque tem recursos Hum, novos que quando você faz upgrade, ele não vem configurado direito. Então pode ser que determinadas coisas não funcionem muito bem do que se você pegar o template daquele ano que já veio pré-configurado para usar, tá bem? entendi. Vamos lá. Ahn, Aí como é que você faz? Eu peguei lá do 25, o template de Autodesk isso. veio do 25. Aí você só adiciona, você vai transferir as suas, transferir as coisas de projeto sua para ele, o que Algumas você coisas eu fez. faço do zero, algumas coisas eu transfiro, tá? Nem tudo eu transfiro. Tá? De padrões de projeto. Algumas coisas particulares que você fez, não para gravar em cima do que estava anteriormente, Isso, né? Só os exatamente. novos Eu você evito coloca daí. algumas coisas. Deixa eu só mudar aqui Entendi. pro claro para ficar melhor de enxergar. Então, por exemplo, aqui em relação à configuração, né? Então a gente tem o Project Base Point, que é o redondinho, né? Esse aqui é assim, não Uhum, tem mais uhum, o clipezinho, antigamente tinha, né? E o Survey uhum, Point, né, o ponto uhum. de pesquisa, esse cara aqui, no meu template eu deixei ele desclipado, tá? Por quê? Porque quando você adquire coordenadas, ele fica nessa posição, só muda o valor da coordenada, tá? Então se eu vier aqui, é, Você, você deixa deixa ele desclipado, porque desclipado? se eu vier aqui, vamos supor, cadê? Aqui, eu quero especificar a coordenada Manager no ali. ponto, por exemplo, aqui, né? Hum, Sei lá, opa, hum, vou botar um valor grande aqui, ó. Ponho aqui, né? E aplico, ó, ele uhum, não anda. Ele fica nesse lugar, só pega os valores, entendeu? Por quê? Porque se eu deixar uhum. ele clipado, vamos lá, vou deixar ele clipado, só falta me sacanear agora. Mas normalmente especificar a coordenada pode funcionar um pouco diferente, mas enfim. Vamos lá aqui, ops, né? Ó lá, ele sumiu. Por quê? Sumiu. Porque ele vai para a posição 00, tá? Só que como essa posição 00 é muito Hum, longe, o que, que pode começar a acontecer? Eu posso hum. começar a ter aqueles erros, principalmente estou usando o PlantaCAD, que você vai dando o zoom e os objetos, as linhas vão andando, vão mudando de lugar, né? Isso, Então, exatamente. isso é uma coisa Uhum. que é bom evitar, porque dá problema, tá? Vai dar uma dor de cabeça aí para quem está usando, tá? E aí, pessoal? Ninguém? Só estão ouvindo? Ninguém quer falar nada? É, isso foi uma Hum, coisa que aconteceu muito comigo aí, teve um projeto de uma pessoa opa. que trabalha Hum, com arquitetura, e ela mandava e a gente tinha problemas hum. seríssimos com ela, entendeu? E eu não conseguia entender. Agora que você me É postou isso aí, porque eu estou ela entendendo o que provavelmente aconteceu. trabalha com arquivos georreferenciados, né? E aí tem cor. Não, não, é pior que não é isso. Ela bagunça um pouco porque aquelas pessoas que pegam um arquivo, limpa para Ah, poder fazer não, outro, não. entendeu? Em BIM não dá para você fazer isso, caramba. Ainda Não mais é um template zerado. recomendável, tá? Uma É, vantagem é que o não. 25 tem o comando de resetar, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem. Tem? Então, olha só. Estamos aqui, né? Se você vier aqui no Uhum. gerenciar, ó, resetar coordenadas, Ah, resetar tá? Então, coordenadas. ó, sei lá, se eu vier aqui, Hum, vier manage, colocar uma coordenada qualquer aqui, ó. Ops, hum, acostumado a ficar digitando o texto, né? Entrou a coordenada, aí eu hum, posso vir aqui, hum. resetar, ok, ó lá, tudo zero de novo, tá?
Ah, tá, entendi. Beleza? Então o lance é deixar desclipado, deixar Eu o deixo, carinha aqui eu deixo, desclipado, para ele eu poder. deixo desclipar, tá? Porque isso vai te ajudar bastante. Eu já fiz no meu aqui, já arrumei. Né? É. Boa noite, Boa Jaque. noite, Mano, Tudo tudo jóia. bem? Ah, Eu tô vendo, eu entrei né? atrasada, né? Eu tô vendo você falar aí de começar o Hum. template do zero. É, mas é tabelas, você Não, pode me é dar que um exemplo algumas assim coisas, do que por eu exemplo, devo. você quer usar algum recurso, esses recursos novos que vão surgindo, tá? Às vezes, quando você faz um upgrade, nem tudo vem configurado certinho, entendeu? Então aí eu vou Hum, fazendo, sei lá, por exemplo, transferir tabela, isso não dificilmente vai dar problema, entendeu? Mas às vezes, configurar uhum, materiais, configurar algumas coisas, às vezes é interessante refazer. Por exemplo, agora eu estou refazendo meus materiais, porque os meus materiais foram feitos lá no 2015, tá? E agora começou a dar problema no aham, visualizador das versões mais novas. Se eu tento entrar na aparência, dá crash entendi. no meu Revit e fecha o Revit, né? Porque você. Ó, então, configurações de modelo de vista, esses negócios, fazer tudo Não, do isso aí dá zero? para aproveitar bastante coisa, mas Não, aí é né? aquilo, se você quer. Porque normalmente eu aproveito essas atualizações, que nem eu falei, eu faço de 3 em 3 anos. E não é uma coisa assim que, eu Uhum, faço para ficar pronto em um mês, sabe? Eu vou fazendo durante um ano. Por exemplo, demora. agora eu estou fazendo a preparação do template Uhum, 23. Eu vou fazendo conforme eu tenho tempo, né? E aí eu vou aproveitando e vou melhorando algumas coisas. Por exemplo, às vezes até aproveito essas etapas para mudar processo, mudar algumas coisas, entendeu? Né? aham, Uma coisa entendi. interessante aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. Né? Uma coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, tá? Se vocês usarem o Paramanager aqui, tá? Vocês podem usar ele, por exemplo, para deletar um arquivo, né? Um parâmetro. Esse cara aqui, ele é interessante porque ele não só deleta o parâmetro, mas ele também tira da base de dados do template. O que isso significa? Se eu começo a carregar arquivos compartilhados dentro do meu template, né? Eles são colocados nos grupos na ordem que eu inseri. Então, por exemplo, se eu tenho um parâmetro, vamos dizer que eu tenho um parâmetro compartilhado 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu colocar acrescentar o 1, acrescentar o 2, acrescentar o 13, acrescentar o 5 e acrescentar o 4 depois do 5, lá na ordem e botar todos no mesmo grupo, a ordem vai aparecer 1, 2, 3, 5, 4. E sem esse plugin, não tem Cristo que faça você trocar a posição deles. Porque mesmo que você delete, no banco de dados do template tá que já teve aquele parâmetro 5 inserido com aquele ID dele e naquela posição, tá? Então, se você quer reordenar os parâmetros, aí você deleta todos os parâmetros usando o Paramanager e recarrega eles, entendeu? Então, isso é uma Ah, coisa entendi. que eu lembro que quando a gente estava falando de funcionalidade do Paramanager, isso foi uma das coisas que foi discutido lá com o pessoal da DI Roots para pedir para remover do banco de dados. Tá? Existe um outro plugin de uma outra empresa, só que esse é pago, que também faz isso. Tá? Uma coisa que dá para fazer em relação a template, por exemplo, você quer criar um parâmetro
que não dá para deletar para você fazer tipo uma marca d'água. Eu não sei se eu já expliquei, se vocês sabem como dá para fazer isso. Só que também nem vocês vão tirar mais. Não, É, é tipo fazer uma marca d'água para colocar não, ela no não, não. carimbo, O colocar na câmera. Paramanager Não. eu acho que dá para deletar, mas sem ele não dá. Se o cara não souber, não dá para fazer isso. Então deixa eu pegar aqui, peraí. Ah, tá. Então, eu vou abrir no formato CSV, que aí fica mais fácil para vocês verem. Tá. Então, existe aqui no. Quando vocês têm lá a tabelinha, o TXT, tá? Se você traz no Excel, aí fica um pouquinho mais fácil de ver aqui. Existe esse aqui, ó, esse parâmetro visible. Tá vendo? Quando você põe ele em 0, Certo. tá? Ele não é visível em ambiente de projeto. Então você vai ter por exemplo, eu acrescentei o parâmetro no objeto, né? Só que quando se você colocar ou por tipo ou por instância, não vai aparecer nas propriedades dentro do projeto. Tá? Aparece no editor de família, mas no projeto não aparece. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque ele também não aparece, por exemplo, se eu vier aqui, né? Se eu vier no Manage, por exemplo, Project Parâmetros, né? Os parâmetros de projeto, ele também não aparece aqui. Então eu não consigo deletar. Entendeu? Ixi. Com o Paramanager eu acho que dá para Entendi. deletar, mas sem ele, não dá certo. Tá? Deixa eu fazer um teste lá. Eu vi que tinha um parâmetro. Deixa eu ver. Esse eu sei que é um que está bloqueado. Ah, tem que atribuir um. Então, por informação de projeto. Project Information. Ok. Olha lá. Acrescentou e ele não aparece. Tá? Bah. Só que se eu for tirar uma tabela, se eu for fazer uma tabela, ele tá lá. Entendeu? Vamos ver se dá para tirar com o Paramanager. Ó, o Paramanager ele aparece aqui, tá vendo? Eu consigo remover. Mas antes de existir esse plugin, então era um jeito que eu sabia se o cara estava usando um template que foi derivado do meu, tá? Por isso, Jaqueline, que eu não faço transfer de tudo, Hum, né? Ah, aham. Hum. Então, no meu template, eu Ah, deixo algumas sim. Em famílias que eu relação uso a mais. isso, é... E as minhas famílias são todas, tipo assim, tem meia marquinha lá, porque a gente precisa fazer uma organização das nossas Ah, famílias, né? Senão sim. depois a gente fica perdido também na hora de fazer uma lista. Aí então, aí acredito que as suas Na famílias também verdade, assim, sejam eu não me todas, preocupo né? tanto em bloquear elas, coisas assim, mas... Não, eu não bloqueio, não, mas eu deixo, eu tenho um padrão que eu uso para cada Ah, família minha, sim, para na hora de sim, eu fazer uma sim. lista, na Tem, hora que tem eu a... quiser ocultar, na hora que, né? Senão a gente fica perdido entre aquele monte de família no seu projeto, cada um é do Não, é uma BioObject, outro é confusão. da Tigre, outro é... Então, por exemplo, Aí eu tem que ter uma tenho organização. 4 parâmetros básicos que eu uso para extração de quantitativo, né? Então, eu tenho um Hum, que eu chamo de lista de material, que eu posso usar para filtrar, né? Então, esse objeto participa da lista um, 2 e 3, por exemplo, ou só da lista um, ou só da lista 2, né? Porque você pode ter aqueles filtros. Se contém um, se contém dois, se contém três, né? isso. Então aí você pode pôr Aham. lá um espaço, dois espaço, três, e aí põe o filtro. Se tiver um, se tiver dois, se tiver três, ou 01, 02, 03.
e aí ele vai Aham. aparecer nas três, por exemplo, né? Aí eu tenho uma descrição por instância, né? Porque a gente que faz map, quase tudo é por instância, né? Então, eu criei uma descrição por Uhum. instância, criei um Quase tudo. parâmetro de unidades, né? Unidade de medida. Então, se eu ponho lá se é metro, se é metro quadrado, se é unitário, né? Se é peça. E criei um contador, Uhum. um contador por fora, né? Um outro contador. E aí esse contador, lógico, se é uma família que conta de um em um, eu já deixo ele setado em um, né? E se ele é, por exemplo, uma família de tubos, eu crio uma rotina de Dynamo que pega aquele valor e converte o valor em metro e preenche com ele como um número, entendeu? Amém. E qual a vantagem de fazer isso? Que aí eu tiro Aham. uma tabela multicategoria, que eu tiro, por exemplo, tubos e conexões na mesma tabela, uma tabela só, entendeu? Sem ter que tirar um monte de tabela e ter que ficar Sim, sim, juntando tudo lá no Excel depois, né? entendi. Na hora que você falou aí de dínamo para transformar a unidade em metros, me veio o PEX, né? Que a gente usa a estratégia de usar ele como tubo rígido e as curvas que são Então, mas aí geradas, você a gente tem que cria lá transformar em na metro. família da curva um parâmetro para preencher. Já a curva, como é fixo, você já cria a fórmula e ele já preenche o valor da curva para ti, entendeu? Uhum, Então foi por isso que eu adotei isso aí. E uhum. aí, uma outra estratégia que eu adotei, apesar de não precisar, esses quatro parâmetros estão por instância, tá? Por que eu pus por instância? Porque na hora de Hum, exportar para IFC, você pode pôr os quatro no mesmo pset, tá? Só que agora, a partir da tá. versão 23, isso já não é mais um problema, porque antes, né, você podia exportar um pset de tipo e um pset de instância. Então as informações iam ficar separadas se não fossem todas de instância, entendeu? Por isso que eu deixo eles como tipo e às vezes eu crio uma fórmula. Ah, por Entendi. exemplo, unidade. Uma coisa que é contada por metro sempre vai ser metro. Outra coisa que vai ser contada por peça sempre é peça. Mas aí eu põe aquela formulazinha que é igual ao valor do texto e aí bloqueio o valor, entendeu? Mesma coisa o outro parâmetro que eu chamo de multiplicador de Entendi. quantidade, que aí eu ponho uma fórmula igual a um e aí ele é um sempre, né? Não consegue mudar. Agora, por exemplo, o que é interessante de usar um fator, né? Um fator numérico como contador? Vamos supor, no meu caso, a gente queria fazer um cálculo de contar molde de solda para SPDA, tá? Aí um molde aguenta, sei lá, 10 ou 20 soldas, dependendo do uso e do cuidado que o cara tem, certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz um critério que, por exemplo, para cada solda conta um sobre. Aí eu pus lá a regra, um sobre 20, né? De molde. Entendeu? Tem a família alinhada do molde e ele conta uma fração do molde. Então essa unidade de medida surgiu primeiro para poder contar a fração dessas coisas. Entendeu? Entendi. Gente, E são tem uma milhões coisa de coisas que a interessante gente de pode você fazer, usar né, um no número, Revit. É é que, muita por coisa. exemplo, eu preciso usar, sei lá, você tem um painel, aí você vai começar a conectar as coisas e você vai pôr lá a rosca e a bucha ali, né? Terminal, né? A arruela e a bucha no terminal das coisas. Então, se você vai lá e coloca um valor assim, esse painel estão chegando 10 eletrodutos vamos supor que fosse tudo no mesmo dia, você poderia ter uma família aninhada, uma só, e ela, em vez de dizer que eu vou botar ela 20 vezes, eu vou botar uma vez e dizer que aquela lá é 20 vezes, entendeu? Vou pôr na unidade dela 20, na unidade de contagem. Então,
Então, com isso, eu consigo otimizar Ah, o interessante. tamanho da família. Só que, lógico, né? O que que acontece? Se você for pensar no IFC ou em outras coisas que, o cara não vai conseguir contar, selecionar o objeto para medir, porque às vezes eu vou usar um objeto que só tem linha, só um objeto alinhado, só para contar essas miudezas, ele só vai aparecer no Excel, não vai ter visualização 3D, né? Eu não vou ficar gerando geometria para essas coisas. Então, aí é uma questão de pensar, né? Como que gostaria de fazer, né? Deixa É. eu aproveitar aqui, É. já que o Zé perguntou. Eu vou tentar mostrar, mas eu mesmo nunca usei, tá? Mas aqui, quando você vem ahn, nas folhas, deixa eu lembrar aqui. Ó, tem as folhas, vou criar uma folha aqui. E aí quando eu venho aqui, ó, tem Sheet Collection, tá vendo? Então eu posso criar, sei lá, 2 coleções. E aí eu vou pegar esse cara aqui e arrasto para dentro de uma coleção. E aí você vai montando as coleções. Qual é Entendi. o interessante dessa coleção? Você Uhum. pode ter folha com o mesmo número, né, em coleções diferentes. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou arrastar para cá. E esse aqui eu quero que seja a Uhum. 101. Ele deixa. Agora, se eu tentar trazer essa para cá, Entendi. aí dá pau. Daí não dá, Entendeu? porque tem Por que que isso na pode mesma ser coleção. interessante, né? Porque às vezes você está fazendo um projeto, sei lá, tem etapa um, tem etapa 2, e aí muda a quantidade de pranchas e você vai renumerar, e você não quer pular número, aí é uma opção, né? Tá? E na hora de imprimir, se eu não me Entendi. engano, essa aqui eu tô improvisando, tá, galera? Não, ah, Uhum. cadê? Não, peraí. Aqui, exportar PDF. Se eu não me engano, tem opção Uhum. de. Ou será que é aqui? No lapisinho do lado ali, ele não apareceu aí. Agora eu não vou lembrar. Mas eu. Ah, Sheet Collection. Não, não, aqui tem Collection. Eu acho que tem como filtrar Exatamente. pela coleção. Mas aí você pode. Fica mais fácil de selecionar, né? Tá? Então isso Uhum. aqui é Uhum. bacana. Isso aqui ajuda. E. Vamos ver. Legal, legal. Isso é Eu novo. nunca, Isso é só eu do nunca vinte e usei cinco. essa coleção, não. Ela é nova do Ah, 25? Ah, tá. Que eu tô mexendo no não, isso 24. Eu falei, aqui. não, tá E atrasada. ó, dá pra separar aqui Ah, na será que eu vou tabela ter que. de pranchas. Hum. Ah, um cliente meu até falou, vamos passar os Olha, projetos o que para 25. acontece? Eu fiquei Aham. receosa, Então, já de saiu a dar revisão do bug, esses 25.1, negócios. tá vendo? Só que essa revisão do 25.1 não é aqueles que conserta bug, tá? É mais um. Eles acrescentaram ali aqueles Aham. plugins de insight, de exportação, algumas coisas assim, né? O Generative Design. Então não é que nem aqueles bug fix, né? Minha recomendação é sempre esperar o primeiro bug fix, que normalmente vem lá por setembro, agosto, setembro, né? Uns 4 meses depois do lançamento. Isso, eu fiquei receosa, falei com ele, tem que esperar o pessoal começar a usar, começou a dar os bugs tudo com o povo, né? Aí a gente conversa. Mas para quem usa Gavac aí, ou até o Michel postou aí, porque Ah, bugaram. quando eu instalei o 25, as versões anteriores Uhum. deixou de funcionar a questão da tabela Ashray. Então, daí o que acontece? Com o 25, Hum. 20, com o 20, com o ponto 1, corrigiu isso.
Só que daí eles mandaram um removedor para Sim, retirar sim, aquele problema que ele criou nas versões anteriores. não. Daí eu É apliquei e aquelas coisas, funcionou. né? Funcionou, beleza. O Apliquei, cara funcionou. testa numa máquina que Normal. só tem as Agora coisas funciona. novas, aparece o Então problema das funciona aqui. velhas, né? Então, mas acontece, Nas velhas. né? É. Eu corrigi, os meus estavam Uhum. assim, acabei, E o corrigiu resto tudo do certinho. pessoal aí, Por quer enquanto falar ela ok. alguma coisa? Quer dar alguma sugestão, palpite? Né? Não. Uma coisa que eu Ah, tá sempre tranquilo recomendo daqui. pro Tá legal. pessoal, né, em relação a cores de sistemas e tudo, se puder, né, se achar que convém, usa as cores lá que daquele manual das BEA, né, o manual 2 das BEA ali, que o pessoal de São Paulo, o pessoal de projetos de instalações de São Paulo ajudou a desenvolver aquela tabela de cores, então para ar-condicionado e para hidráulica é bem interessante. Uhum. Eu uso o das Beia, né? O que eles indicaram. Só que Ah, eu sim, ainda sempre tive que tem, né? acrescentar, porque ainda faltam sistemas lá, né? Aí eu tive que acrescentar. Eu sigo É as que na cores, mas verdade, nunca vi ninguém assim, seguindo. uhum. Aí, assim, quem tá perto, assim, que Ah, eu sim. conheço, ninguém segue, só eu. Assim, não conheci nenhuma É, pessoa que. Eu falei, eu, gente, meu eu negócio já, existe, não é já, para a ser minha experiência é um seguido? pouquinho Assim, né? diversa, Boas tá? Já práticas. peguei bastante gente que usa as mesmas coisas e gente que usa diferente. E isso é para aquela coisa, né? Se todo mundo usar o mesmo, fica mais fácil, né? Fica mais fácil para todo mundo, né? Então, É, É, o identificar, né? ar-condicionado, a galera do ar-condicionado tá dividida, né? Eu tenho visto bastante projetos já com a porque tabelinha das ideias assim, bem bacana, né? Que a galera tá eu padronizando, né? quando fui trabalhar com as cores que a gente usava no AutoCAD, eu tive uma experiência bem desagradável, porque foi assim, eu configurei o primeiro template, começamos a fazer projeto, na tela do computador era uma beleza de ler. Você via bem a diferença de cores e tudo. Só que quando você plotava, confundia as cores, que ficaram muito próximas, sabe? E aí eu falei assim, ai meu Deus, vou ter que revisar tudo isso aqui. Ah, sim. E aí eu vi, nessa época eu estava pensando como fazer e tal, que eu fiquei sabendo desse manual das BEA. E aí eu segui eles, testei, a gente testou plotando, ficou bom, né? E aí o que que eu faço para testar cores, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu crio várias linhas de todas as cores, na vertical, na horizontal e ploto. Né? Com espaçamento, sei lá, 5 milímetros uma da outra e uma linha não muito fina, né? Sei lá, espessura 0,25, 0,3, porque aí você vê o cruzamento das cores. Porque às vezes um verde pode ficar muito perto de um azul claro ou de um amarelo, dependendo. Ou um amarelo. Por exemplo, amarelo. Amarelo eu abandonei. Amarelo não serve para nada na documentação. E na tela ele até aparece, né? Hum. Ah, mas é um amarelo mais O amarelo eu alaranjado, uso né? por causa Mais das escuro. veias, tem amarelo, né? É, mas aí eu coloco, né? Quando é Uhum. de filar, eu coloco a linha, Sim, um sim, amarelo sim, mais sim. escuro, que aí dá uma nuance. Uhum. Ah, mas é pouca coisa que é extravasou, Uhum. aviso que tem de amarelo lá, Eu tenho segundo o por que ele padrão segue. assim, procura seguir agora. Lógico, se você não gostar, adapta. Porque assim, se 80, 90% seguir o padrão e dois, três sistemas não estão seguindo, não é o fim do. Eu não considero o fim do mundo, né? Eu só acho ruim quando é um negócio muito diferente, né? Sei lá, água pluvial é um azul escuro, aí o do cara a água pluvial é um verde, né? Porque não, a gente já Alguém aí fez, mas nunca. já fez projeto lá para o Rio de Janeiro, não?
Não, nunca fiz. Hum. Então, para mecânica, existe uma tal da GEM, que é Aí um. tá gravado, hein? A gente não pode falar algumas coisas como está em público assim, mas tudo bem. Hum. Então, nem vou falar. Mas, assim, é que é uma entidade que Gerência de ele engenharia mecânica. é de engenharia É o mecânica. terror. Uhum. Eles, digamos assim, validam os projetos de engenharia Uhum. mecânica e tudo mais e tal. Existe uma coisa boa nisso, sabe? Mas Hum. acontece que as cores deles são totalmente diferentes de todas que a gente usa aqui. Meu Deus. Totalmente. Daí você tem que aprovar lá e pagar. Você paga CREA, Hum. paga GEM e caramba. E outra coisa, para você entrar Hum. na GEM, se você não for residente do Rio de Eita. Janeiro, Porque a parte de você não documentação, aprova a menos nada que lá. você tenha muitos símbolos ou coisa assim, se você usar filtros, né? Você pode ter um conjunto de filtros, filtros GEM, e aí ah, aplica nas vistas na hora de gerar a documentação. Tem que fazer. Na hora de. Exatamente. Foi isso que eu fiz. Eu Hum. estou fazendo um projeto para uma pessoa lá, só que ele já tem 40 anos de GEM lá, Não, então eu porque mando, ele assim, ajeita toda, uma ele coisa que aprova tudo, eu, que eu entendeu? já vi internamente também para a equipe que Legal. modela, né? É muito ruim ter projetos com cores diferentes, né? Confunde bastante. Sim, loucura. Loucura. Não, é horrível. Ainda mais se tiver um rosa água quente em Hum. um e no outro Então, rosa, por sei exemplo, a lá, gente é tem uma água situação aqui de em Porto reuso. Alegre Aí você fica maluco, que né? os bombeiros pedem que o SPDA seja representado com vermelho quando é apresentado para eles. Só que você projeta em verde, né? Aí o que, que eu tive que Hum, fazer? Porque quando você faz isso, as cores vão, né? Mas, por exemplo, a Shura não vai, né? A Shura não muda de cor. A Shura sempre fica da mesma cor. Então, vou mostrar uhum. aqui o que, que eu costumo fazer, o truque que eu adotei, né? Então, eu vou pegar assim uma linha aqui. Vamos pegar, tá, uma média. Vai. Então, o que, que vai acontecer? Vamos supor, eu tenho que fazer um triângulo assim, né? Aí vem aqui, espelhar, tá. Opa, copiar, né? Espelhar sem copiar não dá. Então, por exemplo, eu faço assim e aí eu olho, ó. Ainda não. Opa, essas aqui são finas. Vamos pôr a média. Então, cadê? Idiomas. Ó, ainda não deu, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Oh, caramba. Mas acho que vocês entenderam o que eu estou fazendo, né? Ou faço um negócio aqui. Faço isso. E aí quando eu tiro o Teamline, olha lá. Tá? E aí, como é só com linha, ele muda de cor. Sim. Ô, gente, vou ter que me Não, retirar, sem problema. infelizmente. Pode A ir lá, conversa viu? tá boa, mas hoje eu não vou conseguir ficar muito tempo. Hum. Mas obrigada aí por mais conhecimentos, né? Manual de E template? eu tô doida para ter um manual de template. Hum. O manual, assim, eu acho que tem coisas que talvez sejam importantes ter no nosso template, É, mas que, como é, a que, gente é não que o retém duro todo o conhecimento, né? que o Eu queria entender meu o que, de que o tempo, povo está meu no fazendo, livro como até está tem uma fazendo. parte, mas não tem toda essa parte gráfica, né? A parte gráfica é meio chatinha. Aham. Não, ele explica Eu- algumas coisas, mas não muito a parte gráfica. o Essa livro parte de elétrica, gráfica, né? eu acho. Às vezes eu vejo o pessoal usando fontes diferentes, né? Eu falo, legal, normalmente o pessoal de arquitetura, mas eu sempre falo pro pessoal assim, a menos que seja um Uhum. negócio assim que você faça uma questão absoluta,
nem sempre é interessante, tá? Principalmente se não é uma fonte padrão do Windows, tá? Por Uhum. quê? Porque se ela não está instalada no computador, ela não aparece para o cara que Uhum. está trabalhando ou mexendo no arquivo. Vai aparecer outra fonte no lugar. Então, É aí, por importante. exemplo, se o espaçamento das letras é diferente, tudo, então as notas podem não caber no espaço, o selo fica todo estranho, o teu logotipo, se você usou texto com Uhum. aquela fonte, não vai corresponder ao real, e aí se o cara gerar um PDF no computador dele, vai sair diferente do que sai no computador do cara que criou. Então, eu- não, a gente, por exemplo, lá na Filipão a gente tem uma Virou uma fonte que salada a de gente fruta, né? usa no texto do logo, que a gente tem que instalar para poder gerar os PDFs, senão dá problema. Ah, o Arial, o Arial. Uhum. A gente deixa o O que Arial. você usa, geralmente, é a fonte normal que você usa para texto? Arial. Hum, Cara, impressionante. Eu uso Arial, daí eu encontrei um cara com romance, com um monte de coisa ali, uhum, e eu falei, cara, por que você não usa Arial, que é o mais comum, e todo computador hum, tem. É. Todo uhum. computador tem, não interessa. É a Até no, fonte No mais Linux, comum, no Unix, tudo tem Arial, entendeu? Não tem essa história. né? É. É, Então e tá, qualquer Jaque. coisa Muito que você obrigado fizer, funciona. pela participação aí. Gente, boa Sempre. noite. Boa noite, irmão. Vou ter que ir Tchau, tchau. embora. Boa noite. Então tá. Até a Uhum. próxima. É, Tchau. boa noite. Mas é assim, Sato, exatamente, Uhum. eu criei umas tag ali e aí eu usei tudo Arial, sabe? Aí eu peguei tem um projetista aqui, que é Uhum. uma empresa grande projetista aí, ele faz para shopping, o pessoal grande aí. E ele trabalha tudo com aquele romance e com outras coisas lá, sabe? Fica bom, fica, claro, é só fica um pouco mais fino e tal. Mas eu Uhum. puxei o dele, dei uma olhada e tudo, criei até algumas coisas com Ah, as dele para é eu que poder ter o, uma é que o ideia, né? Romans, eu Mas acho ele meio fino eu gosto muito do Arial, dentro do entendeu? Revit. Então, E o Arial ele fica meio apagado, sei lá, não é destaca tanto. fino. Apesar de ter o Bold, eu não sei se o Romans, quando você aplica o Bold, ele fica mais grosso. Porque nem todas as fontes têm opção de Bold. De bold, né? Ah, eu peguei o dele aqui, Hum, até coloquei no meu template para dar uma uhum, olhada e tudo e tal, mas aqui, mas hum. eu criei assim, um template 2 eu chamo, né? Um template meu e depois eu criei um template É, 2. então, porque Mas eu acho que eu assim, vou voltar uma no meu que eu coisa tinha nas minhas tags. que eu sempre recomendo, né? Aí não é nem template de projeto, mas até template de família. Você preparar o seu template de família com as configurações das coisas que você quer usar. Por quê? Porque se você, vamos lá, usar um template de família errado para começar a fazer um monte de família, quando você vai ver, você vai ter que corrigir lá 20, 30, 40, 50, 100, 200 famílias, entendeu? E isso dá um trabalho do cão. Então, É, porque tem coisa que exatamente. só corrige você entrando na É família bem complicado, e bem complicado arrumando. E- sim, sim, na sim. família. Só. É. Você Não, de desenvolve tudo, famílias, de tudo. De sabe? arquitetura, de estrutura. Mas só da parte O único elétrica? tipo de família que eu não sei fazer muito, que eu não sei fazer é aquelas de adaptativo. Mas o resto eu faço tudo. Entendeu? Ah, entendi. Você fala. Ah, sim. E Eu desculpa estimo perguntar, mas assim, mais ou menos é uma você cobra hora, é por uma hora e meia, duas complexidade? Como é que você horas, faz? né? 4 horas, depende. Né? Eu trabalho para DI Roots fazendo família. Né? Então, por exemplo, recente aí veio uma família gigante, mega Uhum. detalhada, que eu gastei mais de 100 horas para fazer. Sim, só que a família ficou com quase 100 mega. Ô, louco, tio. Hum, hum, É louco. Então, eu estou fazendo um projeto aí para uma uhum, empresa
empresa para Volvo, né? E o que acontece? Nas fábricas, você tem o duto desce com o pescoço e a gente coloca 4 grelhas embaixo ou 6 grelhas, certo? Só que daí o que acontece? O duto você desce o duto, se você colocar uma grelha em cada face do duto, colocou as 4 grelhas, beleza. Só que lá, fisicamente, ele cria o quê? Como se fosse um losango, né? Para colocar uma de cada lado. E ela Você fica pode criar um inclinada, terminal entendeu? único com Então, todos eu estava os pensando objetos hoje ali funcionando. como fazer, criar talvez uma extrusão. E por exemplo, se esses terminais Uma eles vão extrusão e daí colocar você todos precisa eles assim computar do lado, né? separado, aí o que é importante quando você vai desenvolver isso? Como é que eu quantifico esse treco? Entendeu? Porque, por exemplo. Uhum, uhum, Porque daí o que acontece? isso. Olha que Se eu você tenho cria como 4 família grelhas saindo no ninhada, mesmo eles duto, vão vão somar entrar as 4 grelhas, Qual entende? que é o contra aí, né? É que a família ninhada dentro da outra, ela não vai pegar a cor do sistema. Então as grelhas vão ficar todas brancas, né? Então, normalmente nesses casos, o que eu costumo Exatamente. fazer? Eu crio uma família que só tem linhas, tá? E essas são as famílias aninhadas. Então lá que vai contar, sei lá, um, dois, três, quatro, Certo. vai ter 4 delas dentro da família. Dentro, lá no meio, que às vezes eu não consigo nem ver. E a geometria das grelhas eu crio na família hospedeira, entendeu? Então quando ela mudar de cor, tudo muda de cor. Só que se você tentar selecionar. Só que aí tem que cuidar porque o Entendi. cara não consegue selecionar só o terminal, entendeu? Entendi. Ele vai selecionar o conjunto, tá? Exato. Exato. Hum, É. hum. Não, tem que pensar bastante. Assim, me surgiu, só que você comentou, e me surgiu a ideia, e como a gente E estava você pode trabalhando usar hoje nisso assembly daí, também, hein? e eu pensei. Só que daí o que acontece é o seguinte, Sato, Hum, imagina assim, ó, hum, eu queria criar um módulo, porque eu posso uhum, colocar uma grelha de vários tamanhos, quer dizer, uhum, aquele módulo com os conectores, eu simplesmente conecto as grelhas, entende? uhum. Porque a grelha fica fora. Eu não queria colocar a grelha dentro da Eu, família, eu entendeu? É só te o conector, sugeriria porque aí eu posso experimentar colocar uma assembly. grelha maior ou menor, entendeu? Uhum. Então, Já usou? Nunca usou? ah, é? Tem uma apresentação só sobre isso aí. Não, não conheço. Não Mas conheço. vou te mostrar Não, nunca conheço. rapidinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, depois dá uma olhada. Então, É que é tanto projeto que não dá nem tempo de aprender mais essas coisas aí que tá estudando. putz, estrutura Eu estou metálica aprendendo é estrutura, eu chatinho. estou aprendendo Principalmente a parte de modelar Quando você estrutura tá só metálica nas agora. peças normais, até que não é o fim do mundo. Mas quando você vai É, pra. eu quero aprender porque Nossa. lá, por exemplo, eu precisava pendurar um ventilador de 1.800 quilos. Uhum. Então Então, vamos lá. Deixa eu ver é para aqui. Vamos 150 mil testar, metros porque cúbicos hora, 100 aqui. mil metros cúbicos hora. Não. Se é pra se ferrar, vamos se ferrar bonito. Então vamos lá, ó. Vou criar Tudo é aqui ao vivo e a um cores. duto, tá? Vamos botar um cap aqui. Cap numa das pontas, outra ponta não quero Aham. cap. Tá, pegar um terminal. Não, quero esse aqui, que é uma grelha, né? Então, sei lá. Aqui no duto. Uhum. Nessa lateral. Vamos ver como é que ficou no 3D. É isso que a gente quer. Isso, beleza. Né? Ó, tem um duto aqui. Tem uma grelha aqui, tem outra lá. Esse é do template padrão. Você pegou essa grelha Aí normal, agora eu do próprio seleciono tudo sistema, isso ela, aqui, ela ó, colou. e transformo numa Template normal, montagem, padrão. Uhum. né? É, Ah, parece não, um eu grupo, não. tá? Tá, Parece um ficou grupo. como um Só bloco, que ele tem uma diferença, uma, ficou como tá? um grupo. Então, para Aham, parece um pegar grupo. esse cara aqui, Uhum. vamos lá, Tab,
Seleciona esse cara aqui. Peraí. Editar grupo. Não, eu criei grupo, peraí. Não é isso que eu quero fazer. Não é isso, é um grupo. Não. É montagem, montagem é aqui, perdão. Ué, vê, você criou um grupo. Não. Isso, aí eu vou pôr, sei lá, você escolhe Vai qual agrupar. categoria que você quer pôr. Então agora eu vou A pegar montagem isso ali. aqui Aham. e vamos copiar pro lado, Uhum. tá? Ele é outra coisa, ó, posso vir aqui e mudar, que aqui eu não vou conseguir porque eu acho que Ele não é um provavelmente grupo, vocês ele é uma outra vão coisa fornecer, diferente do grupo. entendeu? Mas se eu quiser Ah, vir aqui e desenhar adulto a partir daqui, certo, ó, certo. tá vendo que as grelhas ficaram? Lógico que desmanchou o assembly, né? Mas, Uhum. ó lá, Entendi. aí daqui eu consigo Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uhum. desenhar Você consegue aqui, fazer isso aí. entendeu? Então, a Entendi. montagem é legal porque você fica com Entendi, entendi. esse recurso aqui, Uhum. tá? E depois, se Hum. você por acaso aqui precisar Uhum. documentar, Uhum. você pode criar vistas da montagem só. Então, por exemplo, ó, tem a tabela do material que está dentro do. Opa, não, Entendi. material- parte list, ó, do que vai dentro da montagem. Entendeu? Então, por exemplo, você pode deixar criado daquela montagem. aí você vai copiando, Entendi. entendeu? Não, obrigado, E cara. aí depois Entendi. você Legal. começar a conectar os dutos e você pode ir trocando. Uhum. Se eu vier aqui trocar a grelha Entendi. por outra, né? Ó, aqui é a montagem. Aí eu vou vir aqui, tab. Posso vir aqui, ó. Editar montagem, Ele vai aceitar. né? Deixa eu ver. Cadê? Editar montagem, né? Aí eu seleciono Certo. esse cara aqui, troco por outro, né? Você não cancela aí. Terminei. Ó, Ah, novo assembly. aí, Então agora tem assembly 1 e tem assembly 2. Tá vendo? Ele não bagunçou esse aqui. Ok, Agora, se eu quiser esse aqui, eu posso vir esse aqui e falar, não, esse eu quero que seja correto. o 2 agora. Isso, exatamente. Então. Só que você viu que aqui deu um bugzinho que perdeu a cor Legal. do sistema. Porque daí o grupo, se você fizer, ele muda os dois, né? Tá? Mas você viu que dá pra fazer. Né? Sim, tudo bem. Aí a gente arruma daí. Entendi. Então, você Isso, muda, bem mais monta um prático. grupo desse daí Bem mais prático. naquele cachimbo que Entendeu? desce com 4, você copia para todo Então, mundo isso e aqui pronto, são entendeu? uns truques que muitas vezes a galera não se dá conta que dá pra fazer, sabe? Não, beleza, obrigado. Certo? E assim, ó, Nossa, você cara, pode legal deixar, mesmo. por exemplo, tem Muito algumas bom. montagens Então, que obrigado, você usa Sá. direto em todo o Muito bom. projeto. Você já pode deixar os assembly criado ali, entendeu? Uhum. Aí só já vai usando. E o bom é que assim, cada Eu assembly só pode copiei, estar só ligado num usar no sistema próximo projeto. diferente e permite conexão sem perder o sistema, sem perder a montagem, você viu, né? Então, por exemplo, você criou lá, fez, Montagem. vamos Eu vi supor, lá, não hidráulico, perde a fez um montagem. Você pode olhar no cavalete sistema, outro sistema e não perde a no montagem. medidor. Então você vai lá, põe o medidor, conecta as coisas e ele continua sendo uma montagem. Uhum. Então, isso. E outra Montagem, coisa que Tem as 5 bombas, você vai acontece botando cavalete para cada se bomba, é o você, mesmo por cavalete. exemplo, se o cara vai comprar por montagem, você também quantifica a montagem, pode pôr informação para montar. A montagem vira um componente separado. Então você tem o independente e tem o tudo junto. Separado. Legal. Né? O cara cobra por montar. Uhum. Uhum. Legal. Bom. Não é bom? Vou saber. Eu vou dar uma. coisa Eu até legal- tenho essa semana que ver uma série de coisas com os clientes aí, mas eu vou pegar um tempinho para dar uma estudada nisso aí. E uma coisa que É é muita legal coisa para é pouco que tempo. assim, antigamente, Muita coisa para pouco se você tempo, né? pegasse uma montagem e girasse 90 graus, virava outra montagem. Nos mais recentes não, você pode girar ele continua o mesmo. Então ficou bem melhor.
Tá certo? Mesmo, né? E aí, André, não quer se manifestar? Não, obrigado, tia. Tá Muito só bom, muito bom. ouvindo. O André tá quietinho aí. Ah, É bom. A gente tem que. Eu tenho é, tentado separar, mas o assim, ideal é. eu coloquei um Eu negócio sempre falei pelo assim que o menos quatro ideal horas é por de vinte semana por para cento, estudar, mas se não entendeu? consegue, pelo menos Tirar, dando uma dez olhadinha, por alguma cento já é coisa. um de bom tamanho. Não consegue, não. Não consegue, Hum. não consegue. Esse negócio desses dutos, mexer com os dutos aí, ó, essa aí é uma outra coisa que você falou que é Hum. interessante, porque eu fiquei estudando os dutos, como é que fazia os cálculos lá, daí depois o É, Alan não, também e você montou o vê sistema que ali, é um eu comecei a estudar, negócio, eu fiquei parece umas 2 bobagem, uma semanas só coisa estudando extremamente duto. simples, mas tem um monte de coisinha. Porque é aquela coisa, eu vou calcular, mas eu tenho esse. O que acontece quando passa por esse É T? muito, então, O que acontece coisinha, quando muita passa coisinha. nesse joelho? O que acontece quando passa nesse dumper, né? É. Hum. E até Hum. para você desenhar também, quando você começa a Os fazer, a ajustes, Michelle deu uma aham. ideia lá, de desenha um tamanho só, faz os slices, e depois para André, calcular não ele tem vai fazendo problema você estar as começando. Às derivações, vezes depois, você tem uma e depois você vai ideia ajustando no braço, se interessante. precisar, né? Eu brinco que. Hum, hum, Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aí, hum, meio que fugindo do foco. Tô tendo um problema lá hum, no escritório que no CAD a gente tem um XREF, né? E dependendo da ferramenta, por exemplo, quem já usou o Plant, ele hum, conecta hum. arquivos separados. Por exemplo, um equipamento que eu tenho num arquivo, ele Não, conecta não dá para num arranjo de tubulação conectar que no está no link. outro. Ele indica, Não dá né? para conectar no Agora link. no Revit, O que que a você gente não tem essa pode opção, né? fazer? De. Tá? Nossa, isso é um Você saco, velho. pode, por Pois é. exemplo, no teu vínculo. Aí você vai juntar a tubulação e vai chegar numa ponta que é a espera para outro projeto. Cria um cap e nesse cap você põe um conector que lê a vazão que está chegando. Certo. Entendeu? É como se fosse um equipamento. Lê a vazão que está chegando e põe num parâmetro ali. Entendeu? Aí quando você estiver Entendi. na Entendi. família principal, você clica naquele objeto e vê qual que é a vazão que tem Legal, aqui. A entendi. vazão que tem aqui é tal. Aí no teu projeto você tem um cap ao contrário, que fornece fluxo. E aí você copia a informação. E aí tem uma coisa legal que você pode fazer. Se forem Entendi. famílias, por exemplo, tem família família carga e família fornecimento, por exemplo, né? Então, por exemplo, a carga é o que lê o fluxo e o fornecimento é o que fornece. Então, o que você pode fazer? Você pode criar, vai lá no, sei lá, no Mark ou no Comments, Beleza. por exemplo, no link você identifica, esse é o A1, né? Por exemplo. Aí no teu você pega lá o que equivale a aquele tubo, também chama de A1. E aí você cria uma tabela e você vai pôr o A1 do link junto com o A1 do teu. E aí você copia os valores. Ou pode até copiar via Dyno. Mas se você. Eu sempre recomendo, tá? Pode parecer meio loucura, mas eu sempre recomendo que Entendi. você bole um fluxo e tente fazer ele funcionar, nem que seja fazendo na mão. Porque se funcionar na mão, vai funcionar na automação. Se não funcionar na mão, pode ser que você tenha problemas na Uhum. automação. Né? Entendeu? Tá? Até porque Também não pode ser funciona. interessante um É approach uma desses, solução, porque vou testar aí isso aí. você pode, na hora de copiar, aplicar um fator de demanda. Né? Porque daqui a pouco, sei lá, você fez ali, por exemplo, você modelou Verdade. toda a água fria que vai para um apartamento a partir do medidor. Por exemplo, como a gente costuma modelar? No principal, eu tenho a caixa d'água, a prumada e os medidores. E
um toquinho ali que fica na espera lá, né? Ou vai até um ponto dos apartamentos. Aí Uhum, depende muito do projetista. Fábio, eu acho interessante assim. uhum, Eu vou com o toquinho até uma determinada posição dentro do tipo. E aí no meu arquivo de tipo, eu só tenho daquele toquinho para dentro. Entendeu? E aí, na entrada de água do tipo, né? O que vai acontecer? uhum, Ele vai somar toda a carga de todos os equipamentos. Só que não é a realidade. Você não vai trabalhar assim, né? Por quê? Porque num apartamento você não fica com todas as uhum, torneiras tudo consumindo ao mesmo tempo, simultâneo. Você vai aplicar uma demanda. uhum. Aí é uma oportunidade de você ir lá no teu Certo. arquivo principal e falar assim, aqui está consumindo, sei lá, 50 litros por hora. Então eu sei que nessa tipologia o consumo vai ser 2 litros por hora. Aí você vai lá no teu principal, você põe 2 litros por hora. Para o medidor, para o cálculo de prumada, vai vir aquele 2 litros por hora. Né? E de certa forma Aquele você valor. compensa a deficiência do Exatamente. software, entendeu? Entendi. Bacana. É. Hum, hum. É, porque assim, o software nem tudo, nada é milagroso, né? Você tem que fazer um Se não pouco de souber expertise da perguntar, gente, e é como a gente fala, né? A inteligência artificial funciona, mas se não tiver o ser humano para fazer análise, não- acabou, não existe, entendeu? É o que eu sempre chamo, quando eu comecei a trabalhar com informática, isso nos anos idos 1977 em Porto Alegre, sabe? 1972 lá na PUC. é isso E aí. aí todo mundo falava, olha, mas o computador vai dominar? Vai, mas precisa de alguém que liga, né? Alguém tem que ligar o botão. Certo, pessoal. É, é muito fácil, não. Mas vamos lá. Show. Que bom Não, falar com porque vocês. Obrigado aí pelas todas as assim, informações, Sato. Eu acho eu sempre que brinco, esse né, que compartilhar é muito apesar bom. de ter Muito mais bom. experiência, não quer dizer que alguém com menos experiência tem uma boa ideia. Né? E muitas vezes quem vem de fora vem com um Claro, espírito claro. mais livre para tentar coisas diferentes do que quem já está acostumado a usar a ferramenta. Né? E é assim, é muito engraçado porque eu normalmente Diferente. quando eu dou treinamento eu gosto de mostrar as coisas que dão errado. É verdade. E aí eu descubro que eles consertaram É, algumas coisas. Não, porque às vezes você chega assim e fala assim, ó, e se vocês fizerem isso aqui vai dar errado. Aí você vai lá, exatamente. Que olha, bom, não né? deu. Que bom. É, É. Mas não tem problema. Mas aí não que eu deu. aprendo as melhorias, entendeu? Complicado. Daí você Porque no fica com dia a a dia cara, ó, você, era você pra dar tipo, errado. eu brinco assim, eu não vou andar naquela Não, trilha porque naquela trilha tem cobra. Aí claro, claro, passa claro. anos, a cobra morreu e você continua não indo pelaquela trilha. Tá certo? Não indo para aquela trilha. E é isso mesmo. Eu sempre falo aí, só comentando assim, Ó. eu me formei em 1983, foi minha Uhum. formatura, janeiro. Nos, E eu nos me formei primórdios da em informática. engenharia mecânica e também informática, né? Na mesma época, assim. É, exatamente. Mas de lá para cá, eu aprendi, fiz os desenhos lá, Nossa, uma coisa. Eu nunca tinha desenhado uma linha só em CAD calculando o projeto. de 83 até Hum. 2018. Nunca tinha desenhado uma linha. Uhum. Não, eu pagava outras coisas para os caras para fazer. Eu pagava. Daí tive uma necessidade, sentei e aprendi. Mas sabe o que acontece? Aí Muitas vezes apareceu o quando Revit, você eu falei, tem agora eu uma vou aprender o base Revit. que a gente teve, que E hoje eu muitas já vezes o estou dando pessoal mais mentoria do novo não Revit, para ter tem uma porque ideia. não dá tempo de ter, né? É. Eu brinco que a gente tem uma noção como o computador Dá tempo, pensa, dá tempo. É. sabe? Por quê? Porque a gente aprendeu com o computador que era igual a um bebezinho, né? Exatamente. Agora, pro pessoal que hoje tá Que hora com entendo. um computador que é um ninja, é difícil decifrar o cara.
claro. Tá certo? Bom, Não, pessoal, não tem, você tá louco. então, Hoje em dia, agradecer a não tem participação como. de vocês, né? Foi interessante, apesar É. podia ter É mais isso, gente, pessoal. mas foi Um legal de abraço qualquer aí. forma, né? Então, agradeço a participação de vocês e aí até uma próxima. Agora eu preciso marcar aqui com o Alan o capítulo 2 da apresentação dele. E até mais. Até mais. Tá legal, então. Falou. Até. Boa noite, pessoal. Vou ver aqui, vou te passo uma data aí. Até amanhã. Falamos. Valeu, Valeu, obrigado. um Abraço. abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.